Prontinho, aqui iniciando a gravação da nossa aula. A aula de número 001, a gente vai falar sobre a linha do tempo e, consequentemente, vocês terão uma atividade depois, que é a atividade 001. Previstas todas elas, né, tanto material como atividade, na meta do dia 2. O que é importante a gente entender aqui, antes de iniciar a aula propriamente dita? O que eu quero que vocês entendam? Se você pegar aí o seu vade-mecum, aí do outro lado, e abrir o sumário do seu vade-mecum lá no Código de Processo Civil, especificamente do que a gente vai encontrar como índice sistemático, você vai perceber que ele é organizado de determinada forma. Então, quando a gente está falando de processo, nós estamos falando de Código de Processo Civil, e aí a gente vai encontrar a organização da seguinte forma. Nós temos a divisão da parte geral do CPC e da parte especial do CPC. Então, eu quero que você visualize da seguinte maneira. Imagina que o seu Código de Processo Civil é um armário. Então, na primeira porta desse armário, nós temos aqui a parte geral. Na segunda porta desse armário, nós temos a parte especial. Tudo isso daqui, de forma conjunta, serve para a gente poder identificar peça, identificar tese, saber quais são as regras que as partes devem cumprir, ou que o juiz, ou o Ministério Público, ou o advogado, ou autor e réu, seja quem for, deva cumprir. Só que, para esse primeiro momento, o que eu quero que vocês compreendam? Essa segunda gaveta aqui. Essa segunda gaveta é a segunda gaveta da parte especial. Nela, nós vamos encontrar 4 livros importantes. Então, quando você abre o teu sumário aí, lá no CPC mesmo, você vai identificar que o livro 1 trata sobre processo de conhecimento e cumprimento de sentença. O livro 2 trata sobre processo de execução. O livro 3 trata sobre processo nos tribunais, né, que são aquelas ações originárias nos tribunais, no Tribunal de Justiça, e também sobre os recursos. E nós temos o último livro, que seria como se fosse o livro 4, mas ele é classificado pelo CPC como um livro complementar. Esses 3 livros aqui são os livros principais para a gente poder estudar tudo o que é necessário dentro da segunda fase em direito civil. Só que a gente não consegue pegar tudo isso aqui de uma vez e explorar isso aqui tudo de uma vez. Porque dentro do livro de execução, nós temos aqui, por exemplo, entre o artigo 771 até o 925, ações voltadas para esse tipo de informação. Nós temos aqui, por exemplo, peças voltadas para o livro 13, para a gaveta número 13, que seria aqui as peças de recurso ou as ações originárias no tribunal. E por que é importante você entender que cada coisa tem a sua gaveta? Pensa da seguinte forma, você está no seu quarto fazendo uma faxina, né, e você precisa organizar algumas coisas e classificar isso dentro de uma gaveta. Pensa você daqui 2 semanas, se você não tivesse organizado essa gaveta, você precisa procurar determinado documento, determinada informação. Se você tem lá o armário com essas 4 gavetas, só que você não tem ideia de onde você colocou tal pasta, o que você teria que fazer? Olhar em todas as gavetas, sair procurando uma por uma até você identificar. Então, o trabalho que você teria seria gigantesco, você poderia levar horas para procurar aquilo. Agora, se nesse dia dessa faxina você decide entender que tipo de classificação essa pasta tem e colocar ela na gaveta adequada, da próxima vez que você precisar identificar essa pasta, você vai saber exatamente qual gaveta abrir. Então, o seu trabalho, o seu tempo de procura vai diminuir. É exatamente o que a gente faria diante de uma prova de segunda fase. Você necessariamente precisa utilizar o seu vade-mecum para identificar uma peça, para fundamentar uma peça, para fundamentar uma questão discursiva, que é o seu material de maior apoio possível ali naquele momento. Então, se você está com o seu vade-mecum, que embora esteja organizado, mas você não saiba visualizar essa organização, você vai levar muito tempo procurando as coisas. Então, 2 coisas podem facilitar o teu processo de estudo daqui para frente. Você entender o funcionamento, entender essa organização do VAD, que é o que a gente chama aqui desse método de gavetas, de você saber sempre qual gaveta você vai abrir, e você, claro, manusear esse vade-mecum ao longo dos seus estudos, dos seus treinos simulados até o dia do seu exame. Porque quanto mais você utiliza o teu material, mais fácil, mais agilidade você ganha para poder pesquisar dentro dele. Então, a partir de hoje, dessa aula e das demais aulas daqui para frente, eu quero sempre que você esteja acompanhando essa aula, tanto com o material disponível, como também com o vade-mecum ali do lado, nos artigos que eu for indicando. Então, ó, primeiro de tudo, isso aqui, ó, livro 1. O livro 1 trata sobre processo de conhecimento e cumprimento de sentença.
Dentro dessa gaveta aqui, nós vamos trabalhar especificamente hoje sobre procedimento comum. Então, aqui é como se esse procedimento comum fosse a nossa primeira pasta a ser estudada, a ser trabalhada nessa primeira semana de estudos. E por que isso é importante entender? Porque você já consegue até se localizar em relação aos artigos. Se vier alguma ação que esteja voltada para procedimento comum, você vai saber onde procurar. Então, isso daqui é uma forma de você se organizar, de você saber pesquisar. Dito isso, nós vamos avançar aqui no material. Por quê? O objetivo da nossa aula, na verdade, embora eu tenha feito essa introdução, é falar sobre como o processo funciona. Então, o processo de conhecimento vai ser dividido ali entre procedimento comum, procedimento especial. E nós temos até o cumprimento de sentença. Né? O procedimento comum é o nosso foco de hoje. Porque, às vezes, a gente pensa o seguinte, talvez você esteja acostumado a ter a informação de que o procedimento comum, a gente só vai pensar em petição inicial, só vai pensar nas ações que poderiam cair, coisas que são, inclusive, muito cobradas pela FGV, que adora um tema de ação ali, de procedimento comum. É um dos temas mais cobrados, seja em peça ou questões discursivas. Só que o procedimento comum, ele tem um começo, um meio e um fim. Se você não souber se localizar dentro dessa linha do tempo, que é isso aqui que a gente vai ver, dentro dessas fases do que poderia acontecer nesse procedimento comum, você vai ter dificuldade de identificar a tua peça. Porque em tudo isso daqui, nós podemos ter peças de petição inicial, de contestação, contestação com reconvenção, nós podemos ter recurso de agravo de instrumento, recurso de apelação, que não necessariamente vai ser apenas uma única forma de identificá-las. Claro que isso que eu estou fazendo aqui é apenas uma introdução, que quando a gente chegar de fato na aula de linha do tempo aqui, né, para preenchermos juntos, você vai entender de forma muito mais clara. Mas, primeiro de tudo, o que eu quero que você guarde na sua cabeça? Que o processo de conhecimento, especificamente o procedimento comum, ele vai ser dividido em 4 fases. Essas fases nós chamamos de fase postulatória, saneadora, instrutória e decisória. Resumidamente, a fase postulatória é aquela que dá início ao processo. Por isso que ela é a nossa fase 1 aqui. Então, como que a gente inicia um processo? Por meio de uma petição inicial. É a nossa primeira peça. Então, vamos imaginar o seguinte, que o seu cliente procura você como advogado para que ele possa receber uma indenização. Então, o que você como advogado deveria fazer? Elaborar uma petição inicial, que vai dar o pontapé naquele processo. É o meio no qual o juiz vai ter conhecimento da pretensão do seu cliente. Então, dentro da fase postulatória, nós não estamos falando apenas do primeiro momento que o autor aparece, mas a gente também está falando do primeiro momento que o réu aparece, que é, por exemplo, diante de uma contestação. Nós temos também a réplica dentro dessa fase. Nós temos, depois disso, o momento em que o juiz, depois que ele recebe todas essas peças das partes, do autor e do réu, que os advogados juntam provas e tudo mais, o que acontece? O juiz tem que pegar tudo isso daí e dar a decisão saneadora, que ele vai analisar se está tudo ok. Se estiver tudo ok, ele pode ir para a fase 3, que seria a fase de instrução. É por isso que nós identificamos a instrução como aquele momento da audiência de instrução e julgamento, que é o momento pelo qual o juiz ele vai analisar todas as provas que foram juntadas aqui. Então, ele vai falar, olha, tem prova pericial, tem prova testemunhal que vai ser ouvida na audiência, nós temos documentos, o juiz reúne tudo aquilo que aconteceu e ele fala, agora eu vou proferir uma sentença. Essa sentença é o que acontece aqui na fase 4, que é a fase decisória, que é quando ele percorreu por todas essas fases e profere uma sentença. Essas fases aqui, percebe, elas estão em ordem numérica, 1, 2, 3 e 4. Da forma que eu expliquei resumidamente aqui, parece que tudo é muito fácil de identificar. Sempre vai ser depois de uma petição inicial uma contestação, sempre da contestação uma decisão saneadora, sempre da decisão saneadora uma audiência de instrução e sempre depois uma sentença. Só que não acontece desse modo perfeitinho linear. Isso daqui é o que vai diferenciar você no momento de lidar com o enunciado da FGV, de lidar com o enunciado de identificação de peça. Porque se você só tem conhecimento de como as coisas funcionem numa ordem perfeita, aqui entre aspas,
provavelmente você vai enfrentar essa dificuldade de identificação. Então, como que a gente vai trabalhar aqui? A fase postulatória, ela está dentro desses artigos aqui, do 319 até o 346. A fase saneadora, do 357. Instrutória, 358 a 484. E decisória, 485 a 508. Eu fiz 2 ressalvas aqui que nós já vamos comentar um pouco mais à frente. Guarda essa informação. Então, perceba, do 319 até o 508, nós temos uma ordem de artigos que obedece a essa ordem da linha do tempo. Então, a gente vai iniciar as nossas identificações a partir disso, dessa visualização do seu código. Por isso que é importante você já estar aberto aí com o artigo 318 e 319, e a partir disso nós vamos conduzindo as nossas pesquisas do VAT, tá? Bom, vamos lá. Se vocês observarem aqui na linha do tempo, e até no material de vocês vão perceber que eu não iniciei a nossa linha do tempo pela petição inicial, porque a gente não está falando do processo da vida prática, a gente está falando de uma prova de segunda fase. Então, o que vai ser o início das nossas identificações? Justamente o enunciado da FGV. Então, eu quero que você entenda o seguinte: a FGV, ela tem o hábito, né, nas suas provas de segunda fase, até mesmo das provas de primeira fase, de trazer determinada situação, problema, que vai refletir isso no mundo jurídico. Então, você vai encontrar enunciado uma história de um cliente que está passando por determinada situação e ele precisa resolver essa situação. Isso nós chamamos de cliente que deseja, tem a pretensão, né, um pedido e uma causa de pedir, um motivo pelo qual ele está querendo aqui. De acordo com o enunciado da FGV, a gente vai saber que rumo tomar dali para frente. Por quê? Pode ser que esse enunciado da FGV ele esteja relatando apenas quem é o seu cliente, o pedido dele e a causa de pedir. Causa de pedir. Se só existir essas informações e não existir nenhum tipo de processo, lembra que a gente falou que o processo de conhecimento no procedimento comum, né, ele se inicia com a fase postulatória, em que o pontapé é a petição inicial. Então, aqui, logo de cara, qual peça nós iríamos identificar? A petição inicial, que é a propositura de uma ação. Petição inicial. E aí, na tabelinha de vocês podem preencher dessa forma, já colocar a petição inicial. Essa petição, quando vocês elaboram ela, a gente vai falar isso mais à frente sobre a estrutura, você tem lá endereçamento, preâmbulo, fatos, etc. O endereçamento significa que você tem que mandar isso para algum lugar. Então, você não vai escolher qual juiz hoje eu vou escolher para mandar o meu processo. Eu gosto do juiz do Dr. Júlio, que ele é um juiz muito bom, ele condiz com a minha opinião em relação a essa defesa que eu estou elaborando aqui, então eu vou mandar para ele. A gente não faz isso. A gente faz o quê? A gente monta a nossa peça e essa peça ela vai ser distribuída na comarca competente. Então, mesmo que esse doutor Júlio, que é o seu juiz favorito, ele atue em determinada comarca, você tem que seguir as regras de competência daquela ação, daquela propositura que você esteja fazendo. Então, aqui, o artigo 293, ele diz para a gente o seguinte, deixa eu avançar aqui, ó. Ele diz para a gente o seguinte, que a petição inicial, ela vai ser distribuída e registrada na comarca competente. Então, isso significa que o processo, depois que, no decorrer do processo, depois que você fez a petição inicial, que você iria protocolar ela iria cair na onde? Nas mãos de algum juiz. E é aqui que vai ser importante, por quê? O juiz, quando ele recebe a petição inicial, ele pode tomar uma série de providências. E cada uma dessas providências pode ser a consequência de qual peça seria. Então, pense o seguinte, vamos supor que a FGV no enunciado disse que João propôs uma ação de procedimento comum, ação indenizatória, por exemplo, de dano moral e dano material. E aí ele fez a petição inicial. Então, essa petição dele foi distribuída, o juiz recebeu, e aí o enunciado diz para você que o juiz, ele se declarou suspeito ou impedido. Onde que a gente encontra sobre a suspeição e impedimento? A gente encontra isso lá no artigo 146 do CPC. Então, nós teríamos que dar alguns passos atrás para poder identificar essa informação.
Então, lá no artigo no artigo 146, diz o seguinte: no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte pode alegar impedimento ou suspensão. Então, isso daqui quer dizer que, se o autor entra com a petição inicial, só que cai nas mãos de um juiz que ele é impedido ou suspeito, a parte poderia alegar isso. Mas a gente não quer saber disso nesse momento. A gente quer saber o que o juiz poderia fazer quando ele recebesse essa petição inicial. E nesse caso, o que ele pode fazer? Se ele reconhecer o impedimento ou a suspeição a receber a petição, o juiz ele vai ordenar imediatamente a remessa dos autos a um substituto legal. Então, na nossa linha do tempo, isso é uma das possibilidades de acontecer depois que a gente propõe a nossa petição, a nossa ação. O juiz, ele identifica que ele é suspeito ou impedido e ele vai fazer o quê? Pedir a remessa desse processo. Então, se ele pede para esse processo que caiu vamos supor, na segunda vara civil, e ele vê que ele é suspeito, ele vai fazer a remessa e provavelmente o juiz substituto poderia ser o da quinta vara civil. Esse juiz da quinta vara civil, ele vai receber a petição, ele vai analisar o que está ali, e ele poderá citar o réu e seguir com os demais acontecimentos, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Se não acontece essa possibilidade, vamos imaginar agora o seguinte, vamos imaginar que o juiz não identificou nenhum tipo de impedimento ou suspeição em relação a ele. Só que a coisa que ele identificou aqui foi que ele conseguiu reconhecer de ofício a incompetência absoluta. Então, essa é uma outra providência que o juiz pode fazer. Então, ele pode pegar a petição inicial e observar que a comarca que foi proposta àquela ação não é a comarca adequada. Então, o que o juiz faz aqui diante desse caso? Lá no artigo 64, que fala sobre isso, diz o seguinte: a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Então, se ela é declarada de ofício, esse ofício significa que ela pode ser feita pelo juiz, se ele identifica. E aí, logo, o parágrafo 3º nos diz que, caso a alegação de competência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juiz competente. Então, vamos voltar lá na partezinha de cima. Então, o que pode acontecer? O juiz pode receber a petição inicial, ver que aquela comarca está errada, ele vai pedir a remessa dos autos do processo e vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui. Ó, vou fazer até o tracinho para vocês poderem acompanhar. O que vai acontecer? Nesse caso, ele pode citar o réu para tomar as demais providências, mas aí é o réu que vai assumir dali para frente. Vamos trabalhar com outra hipótese agora. O juiz, vamos riscar essa aqui, ó. O juiz recebeu a petição inicial. O que ele pode fazer? Ele pode observar que essa petição inicial, ela não apresenta todos os requisitos do 319 e do 320. Então, vamos lá. O 319 e o 320, ele traz os requisitos necessários para compor ali uma estrutura de petição inicial. Então, você não faz a sua peça de qualquer jeito, você precisa seguir essas regras aqui. Aí, suponha que o enunciado da FGV disse que a autora, quando propôs a ação, deixou faltar ali, por exemplo, os fundamentos jurídicos da peça dela. Ela não trouxe essa informação, ou não trouxe os pedidos. O que o juiz vai fazer? Opa, o autor aqui, ele não está cumprindo com o requisito que a lei manda ele fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou intimar o autor para que ele emende essa inicial. O que é o emendar a inicial? Ele corrigir. Então, o autor ele vai pegar a petição inicial dele e ele vai corrigir. Ah, está faltando fundamentação jurídica? Está faltando aqui alguma qualificação importante? Não está cumprindo com o 320? Então, eu vou consertar isso. Só que é uma opção do advogado também fazer isso. Então, o autor ele pode emendar ou não emendar. Se ele emenda, gente, é o mesmo raciocínio. O processo segue normal, nós vamos ter a citação do réu e o réu vai tomar as providências dali para frente, a depender do que ele quer. Mas pode ser que, mesmo intimando o autor para consertar esse erro, o autor não conserte. O que pode acontecer depois disso? Então, o enunciado da FGV pode falar que o autor não emendou a petição inicial. Se o autor não emendar a petição inicial, nós vamos ter a consequência lá do 330 e do 331, que é o que a gente chama de indeferimento da petição inicial.
que é o indeferimento da petição inicial? Vamos ver lá no artigo 330. Ó, a petição inicial será indeferida quando? E aí traz todas as opções, tá vendo? Então, aqui nós temos as opções de quando ela é inepta, a parte for manifestamente legítima. Então, se o juiz mandar emendar e o autor não fizer essa correção, vai ocorrer o indeferimento da petição inicial. Então, o juiz vai indeferir, só que ele está tomando uma decisão, não tá? Então, ele tem que intimar o autor. Agora, pensa comigo, vamos fazer o seguinte raciocínio. O juiz recebeu a petição inicial, né, depois que foi distribuída para ele. Ele identificou que tinha um erro em relação à estrutura da petição inicial, ou seja, não cumpria com 319 e 320. Intimou o autor para corrigir, o autor não corrigiu, ele indeferiu a petição inicial. Ele tem que intimar a decisão, tem que intimar o autor sobre essa decisão. Essa decisão aqui, ela vai ser importante para a gente poder identificar qual que é essa peça. E qual que seria a peça aqui no nosso caso? Caso o enunciado contasse toda essa história para a gente. Vamos ver o que o 331 fala. Ó, indeferida a petição inicial... Opa, deixa eu pegar o marca-texto aqui. Ó. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar. Diante disso daqui, qual é a conclusão que nós temos? De que a peça cabível diante de um indeferimento de petição inicial, vamos subir aqui, seria um recurso de apelação. Então, consegue perceber que o réu, às vezes, não seria nem citado ainda e nós já teríamos uma peça de recurso para fazer? E isso quer dizer que não necessariamente, por mais que a história seja curtinha, que não tenha citação do réu, que esteja no início do processo, não necessariamente a regra vai ser sempre petição inicial e depois contestação. Pode ser que depois de uma petição inicial já venha um recurso de apelação logo de cara, porque essa decisão de indeferimento da petição inicial, ela é uma sentença. Ela põe fim ao processo. Porque qual que é a lógica? O recurso de apelação, introduzindo o assunto de recursos aqui, ele é um recurso cabível diante de uma sentença que extingue o processo. Então, se o juiz ele põe fim à fase cognitiva, não tem mais nada a ser discutido dali, a parte em 15 dias que foi prejudicada, ou as partes que forem prejudicadas naquela sentença, podem apelar. Se essa decisão do juiz fosse uma decisão que não extinguisse o processo, nós damos a ela o nome de decisão interlocutória. E das decisões interlocutórias, caso elas estejam previstas ali no rol do 1015, elas podem ser recorridas por meio de agravo de instrumento. Então, quando a gente tem uma decisão, a próxima etapa da nossa peça seria necessariamente, né, via de regra, um recurso. Dito isso, aqui nós teríamos essa possibilidade de apelação, mas nós temos outras possibilidades ainda. Por exemplo, aqui eu falei sobre o caso do juiz reconhecer a possibilidade de um indeferimento da petição inicial. Então, em qualquer dos casos, vamos supor o seguinte, que a FGV fez um enunciado, e nesse enunciado tem lá a petição inicial, o juiz recebeu, e o juiz analisou uma das hipóteses previstas no 331. E aí, qual que seria a comanda desse enunciado? O seu cliente, provavelmente não, né? O seu cliente vai ser o autor, e o autor, ele vai querer rebater essa decisão do juiz. Então, você vai ter que observar que o enunciado não vai trazer lá, o juiz proferiu sentença sobre tal coisa. Às vezes, ele não vai estar tão claro, tão óbvio assim. Você vai precisar fazer essa interpretação. Então, às vezes, essa interpretação, ela pode vir escrita, como eu falei para vocês aqui, ó. Às vezes vai estar escrito lá, o juiz indeferiu a petição inicial do autor. Qual a medida cabível? Ao invés de vocês saírem procurando igual uns doidos pelo vade-mecum para saber, na linha do tempo, você vai falar, tá, o juiz ele pode indeferir a petição inicial lá no começo, então vocês vão pesquisar por indeferimento, e logo lá no parágrafo do 331, nós temos lá a possibilidade de apelação. Então, isso daqui é uma parte importante de você grifar. Esse apelar aqui, porque é uma forma de identificar. Você até pode fazer uma remissão para o artigo 1009 do CPC, que é o artigo que fala sobre recurso de apelação, certo? Mas sobre o entrar na questão dos recursos em si, nós vamos ver nas próximas semanas ainda em relação a esse tema. Bom, se o juiz não
acontece nenhuma dessas hipóteses, uma outra providência não, né? Uma outra possibilidade de acontecimento que pode existir é o juiz receber a petição inicial e ele notar que existe a possibilidade de julgarem improcedente liminarmente o pedido. Então ele vai receber e falar assim: nossa, o autor aqui não está pedindo nada com nada, eu já vou julgar, já vou falar que ele está errado. Isso pode acontecer quando? Nós temos que observar o artigo 332 do CPC. Aqui está Código Civil, mas é CPC, tá? Do CPC. Vamos dar uma olhada lá no artigo 332. Olha só o que ele fala. Nas causas que dispensa e fase instrutória, o juiz, independente da citação do réu, julgará liminarmente o pedido que contrariar. E aí ele traz as hipóteses. Então, nós temos aqui hipótese número 1. Se a petição inicial, né, o pedido do autor, contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ. Então, vamos supor o seguinte. Vou trazer um exemplo aqui. Tem uma súmula do STJ que fala sobre a possibilidade de você receber de você não receber a indenização do seguro de vida quando a pessoa que fez esse contrato de seguro de vida com a seguradora, ela cometeu suicídio dentro do prazo de 2 anos. Então, eu fiz um contrato hoje, dia 6 de agosto, fazendo ali um seguro de vida em relação à minha morte. E aí o beneficiário, vamos supor, vai ser Júlia, que é minha filha. Então, considerando isso, vamos supor que do dia 6 de agosto até 6 de agosto de 2026, se dentro desse período de 2 anos eu cometo suicídio, a Júlia, por essa súmula da STJ, permite que ela só receba aquilo que eu fui pagando de mensalidade do seguro, mas ela não tem direito à indenização. Então, se tinha lá que ela ia receber 500 mil reais caso acontecesse a minha morte, ela não vai conseguir receber. Se a Júlia entra na seguradora e fala: olha, eu quero receber os 500 mil, e a seguradora nega. Então, ela procura você como advogado e fala: olha, aconteceu isso, isso e isso, eu quero entrar com uma ação. Você, como advogado, faz lá a sua petição inicial. E aí, na sua petição inicial, você está discutindo a possibilidade de receber o seguro. O juiz, quando pegar a tua petição inicial, vai falar: opa, esse pedido aqui dessa petição, dessa ação que foi proposta, está contrariando a súmula do STJ. Então, eu não vou nem citar a seguradora, eu não vou nem avaliar nenhuma outra possibilidade que possa acontecer daqui para frente. Por quê? Eu já vou poder julgar liminarmente improcedente o pedido. Porque essa súmula já me fala que a autora não tem direito, que a Júlia não tem direito. Então, o que o juiz pode fazer? Julgar improcedente liminarmente o pedido. Isso vai acontecer nessas outras hipóteses também. Quando já houver um acórdão proferido por um tribunal que vai descontrariar aquilo, quando já existe um entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, ou um enunciado de alguma súmula de tribunal de justiça daquela comarca que você propôs àquela ação. Então, como que a gente identificaria isso numa peça? Você teria que observar qual foi a causa da decisão do juiz. O juiz ia falar que proferiu uma decisão, essa decisão vai estar lá que ele fez o julgamento liminar, ou seja, o liminar significa antes de citar o réu. Então, você vai observar que o réu nem apareceu na história ainda. E aí você vai até o 332 e vai observar a hipótese para saber o que você poderia fazer a partir disso. Porque se você é advogado do autor e você não concorda com essa decisão do juiz, você também pode fazer alguma coisa. Qual que seria essa coisa, né? Qual que seria a medida cabível? Então, aqui, nós temos a possibilidade, lá no parágrafo 2º, de recurso de apelação. Então, o juiz julgou liminarmente o pedido, ou porque ele analisou qualquer uma dessas possibilidades aqui, ou porque ele reconheceu a possibilidade, né, a ocorrência de prescrição e decadência. O que você, como advogado do autor, poderia fazer como peça? Vamos preencher aqui. Então, se o juiz reconhece a improcedência liminar, ele vai intimar o autor e você vai poder fazer um recurso de apelação.
Isso aqui é importante você entender e você até mesmo preencher, porque nas atividades referentes a essa aula, vai ter todas essas situações para você trabalhar, para você poder identificar. Então, aqui, o conteúdo, ele está voltado necessariamente para essa parte mais teórica. Só que, fazendo atividade, você vai conseguir fixar o conteúdo dessa aula por meio da prática. Então, vai ficar muito mais fácil de entender toda a ordem desses artigos e o porquê de ser cada tipo de peça aqui. Bom, dando sequência aqui para a nossa compreensão da aula, a outra coisa, né, a última coisa que o juiz poderia fazer, logo que ele receber essa petição inicial de cara, seria dar uma decisão interlocutória, com base lá no 1015. Então, pense o seguinte, você é advogada de João, e aí o João, ele precisa urgentemente receber medicamentos. Então, ele está pedindo ali uma ação para concessão de medicamentos de algum plano de saúde que ele tenha convênio, em que negou, né, esse convênio para ele, esse seria o problema dele, só que ele não pode ficar esperando até o juiz sentenciar, acontecer todas as 4 fases do processo, para ele receber os medicamentos. Ele precisa do negócio para ontem. Então, você tem aqui uma medida urgente, um pedido urgente. Quando nós temos um pedido urgente, nós temos a possibilidade de, na petição inicial, ser feita a tutela provisória. Então, se você faz na petição inicial, uma petição inicial ali, por exemplo, que tem esse pedido de tutela provisória, o juiz já não pode indeferir ou deferir esse pedido. Então, ele pode receber a tua petição inicial e falar, não, vamos resolver isso aqui logo, vou conceder os medicamentos para o João. E aí ele pode dar uma decisão interlocutória e aquela pessoa que perder diante da decisão interlocutória pode se socorrer de alguma coisa. A mesma coisa seria se ele negasse. Então, tem a petição inicial, pediu tutela provisória, o juiz negou. Quem que foi o vencido agora? O autor. Então, o autor também pode se socorrer diante dessa decisão que o juiz, caso ele não concorde com ela. Então, diante da decisão interlocutória, nós falamos aqui de uma forma introdutória que os recursos de agravo de instrumento são os recursos adequados para quando houver decisões interlocutórias previstas no 1015. Então, se acontece essa parte da linha do tempo, de ter uma petição distribuída e o juiz identificar um pedido de tutela, que foi o exemplo, né, qualquer um lá do 1015, ele já conceder ou negar por meio de uma decisão interlocutória, o recurso cabível aqui seria o agravo de instrumento. Certo até aqui? Então, tudo isso daqui poderia acontecer até mesmo antes de o réu aparecer na nossa história. Então, o enunciado, ele poderia trazer todas essas propostas e essas seriam as peças cabíveis até o momento. Só que agora vamos imaginar um contexto mais tranquilo. Qual seria o contexto mais tranquilo? Pensa o seguinte, nós falamos aqui que, mesmo que o juiz se declare suspeito, impedido, ou que ele reconheça a competência, ou que o autor seja intimado para emendar e realmente emende a peça, ou até mesmo diante de uma decisão interlocutória, todos eles determinam que o processo vai continuar. O processo continuando, a gente tem o autor, então a gente tem polo ativo e, consequentemente, polo passivo. O polo passivo precisa tomar ciência disso que está acontecendo. Então, ele vai ser convocado para o processo. Essa convocação para o processo a gente encontra lá no artigo 238 do CPC, que fala sobre citação. Vou ver se eu coloquei o 238 aqui no material para vocês verem. Olha só o que diz lá o capítulo que inicia a citação. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu para integrar a relação processual, certo? Então, sendo citado o réu, vamos subir lá. Quer dizer que o enunciado vai trazer para você agora um outro personagem já, né? E você vai ter que prestar atenção nesse personagem, porque pode ser que esse personagem, o réu, seja o teu cliente, ou pode ser que ele seja realmente a parte contrária, que o seu cliente seja o autor. Vamos visualizar aqui a hipótese dele ser o seu cliente. Então, percorremos todo esse caminho. O seu cliente, ele é citado. Então, ele pode ser citado para quê? Nós temos também outras possibilidades, e a cada tipo de possibilidade, novamente, uma consequência para isso. Qual que seria aqui? Nós temos a possibilidade do réu ser citado para
comparecer a uma audiência de mediação e conciliação, que é o que prevê lá o artigo 334. Essa audiência de conciliação, concorda comigo que ela pode acabar num acordo? Então, autor e réu entraram ali na ação, discutiram sobre aquele processo, e no momento que o juiz citou o réu para comparecer à audiência, ele fala, não, vamos fazer um acordo aqui, vamos finalizar essa discussão aqui mesmo, nesse momento. Se acontece esse acordo, simplesmente o processo vai ser extinto, sendo homologado pelo juiz, e pode depois, né, transitar em julgado, depois do prazo. Então, aqui a gente colocaria um fim na história. Mas, o que a FGV vai amar de acontecer é o seguinte, ter essa audiência e ela não resultar em um acordo. Se ela não resultar em um acordo, isso significa que o réu, além dele ser convocado e de não ter esse tipo de negociação na audiência, ele vai ter a oportunidade agora de se defender. Então, vai ter lá os 15 dias úteis para o réu oferecer resposta, para o seu cliente oferecer resposta, só que a resposta que ele pode trazer para dentro desse processo vai variar de acordo com a pretensão do teu cliente. Então, o enunciado da FGV vai te contar lá toda a história em que o autor está acusando o seu cliente de alguma coisa, o seu cliente foi citado, então o que você teria que fazer? Tá, o meu cliente foi citado depois e tem 15 dias para responder. O seu cliente, ele quer o quê? Você vai ter que analisar essas 4 coisas aqui, ó. O seu cliente pode apenas querer se defender. Se ele quer só se defender das acusações do autor, qual que é a nossa peça cabível aqui diante dessa circunstância? A peça de contestação. Então, depois que o seu cliente, o réu, é citado para responder e ele só tem a pretensão de se defender, a gente vai utilizar o artigo 335 para fazer a contestação. Só que existe a hipótese do seu cliente querer não só se defender, mas ele também pode querer pedir alguma coisa na própria contestação. Então, nós temos lá o artigo 343 que traz essa possibilidade. Então, pensa assim, um exemplo muito clássico e que a FGV já até trouxe dentro das suas propostas de peça. Eu e você estamos dirigindo ali, andando pela avenida com os nossos respectivos veículos, e aí eu bato no seu carro. Quando eu bato no seu carro, você fica pé da vida comigo, porque você fala, pô, a Cíntia passou do sinal vermelho, ela não viu, não sei o que aconteceu, mas ela infringiu uma lei aqui, e ela cometeu esse ato, e me prejudicou, porque agora eu tive que levar o meu carro no mecânico, gastei lá 5 mil reais para consertar o meu carro, e ela vai ter que ser responsável por me pagar essa indenização. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar teu advogado, ou você vai advogar em causa própria futuramente, e aí você vai falar, olha, vou entrar com uma ação aqui indenizatória. É uma ação de conhecimento pelo procedimento comum, pedindo ali os danos materiais de 5 mil que você gastou com o mecânico. Só que aí, eu vou ser citada. Fui citada, fala, olha, não, fui para audiência, na audiência não tivemos acordo, e aí eu falo que eu vou querer apresentar minha defesa. Eu vou falar assim que eu não ultrapassei sinal vermelho, que ele não tem provas sobre isso, enfim, vou trazer as minhas alegações para rebater as acusações que você fez contra mim. Só que eu sei que você naquele dia estava dirigindo embriagado porque tem um boletim de ocorrência marcando isso, que naquela data, naquele horário, você foi pego ali no bafômetro alguns minutos depois, ou até mesmo na hora do acidente. Então, concorda comigo que você também estava errado nessa história? Se eu queria me defender para falar que não ultrapassei o sinal vermelho, mas eu também queria te acusar de alguma coisa, eu posso pedir alguma coisa de você. Então eu falo, olha, você que foi o responsável por esse acidente. Então eu também tive colisão no meu carro, eu também tive prejuízos financeiros, que eu tive que gastar 3 mil reais para poder consertar o meu carro. Então agora você que vai ter que me pagar esses 3 mil. Só que, mesmo que eu tenha argumento de defesa, e mesmo que eu tenha argumento de acusação para pedir alguma coisa, o enunciado teria que deixar isso muito bem claro para você, essa questão de pretensão. O que eu poderia fazer?
eu poderia aproveitar a minha contestação e já fazer um pedido dentro dela, que é o que a gente chama de pedido reconvencional. Então, a lei nos permite, né, de acordo com o artigo 343 do CPC, que a gente faça nosso pedido, nossa pretensão dentro da própria contestação. Só que a diferença é que o nome da peça vai influenciar, porque você não vai apenas colocar lá, vem oferecer contestação na estrutura da tua peça. Você vai fazer uma contestação. Deixa eu arrumar a letra aqui, que ficou horrível. Você vai fazer uma contestação com reconvenção. Ah, Cíntia, mas como que eu vou identificar isso na minha prova da OAB? A FGV ela vai deixar isso de uma forma muito clara para você. Lembra que nós conversamos que para você identificar a peça, você precisa, além de ter o conhecimento dessa linha do tempo, saber quem é o seu cliente, o que ele quer e por que ele quer? Se você sabe que seu cliente é o réu, agora você tem que prestar atenção no que ele está querendo. Então a banca vai trazer lá no finalzinho, falando exatamente o exemplo que eu dei, de que eu quero que o seu cliente quer se defender das acusações e quer pedir alguma coisa do autor. Então, qualquer palavra, qualquer termo que indique para você que ele está pedindo algo, que mensure isso para você, você vai identificar como contestação com reconvenção. E aí vai ser essa tua peça que ia ser elaborada. As peças de defesa, contestação, reconvenção, nós vamos ver na semana específica sobre defesas, e a gente vai falar tudo com muita calma sobre os artigos, sobre a estrutura. Nesse primeiro momento, é importante que você saiba da existência dessa peça e de como ela poderia ser identificada no momento do enunciado, certo? Além, então, dessas duas hipóteses aqui, de contestação e contestação com reconvenção, pode ser que o teu cliente, ele só quer apenas pedir alguma coisa. Ele fala, olha, eu não vou nem perder meu tempo contestando aqui, fazendo a minha defesa, porque não vejo necessidade disso. Só que eu ainda quero fazer meu pedido reconvencional. Então, essa sua defesa, ela poderia ser simplesmente uma reconvenção. Que seria a peça que você poderia identificar, e a fundamentação dela seria o artigo 343 do CPC. Então, você vai ter um cliente que ele é o réu, um cliente que foi citado. Esse cliente, a proposta dele não é se defender, mas sim apenas fazer um pedido. Então, ele não vai fazer uma petição inicial. Ele vai aproveitar os 15 dias dele que ele tem para fazer essa reconvenção. O artigo 343, ele traz essa possibilidade também de o teu cliente, né, o réu, apenas optar pela reconvenção e não pela contestação. O que vai diferenciar apenas é a questão da estrutura, porque a reconvenção é como se ela fosse ali, é o pedido, não é? Então a gente pede as coisas nas ações. Então, a estrutura dessa peça aqui, ao invés de ser uma estrutura de contestação, seria uma estrutura de petição inicial. O que tem que tomar cuidado em relação a isso aqui? A reconvenção ela é permitida dentro dos 15 dias, porque ela está na possibilidade aqui de ser oferecida, né, de ser trazida na sua peça, nesse momento da sua linha do tempo. Se o réu ele não apresenta contestação e nem apresenta reconvenção, ele vai ser considerado inerte, e aí vai ocorrer a revelia. Pode perguntar, Isa. Deixa eu ver se você mandou por mensagem ou por... A reconvenção, certo? Se você quiser falar por áudio, pode falar. É mais fácil, acho. Oxe. Tô te ouvindo. Ah, tá. Desculpa. Aí, a reconvenção, então, seria o artigo 343, parágrafo 6º, né? Só a reconvenção.
Só a reconvenção. Tá, Se então você tá. quiser fazer essa marcação no teu VAD, melhor ainda. Deixa eu Por isso conferir mesmo. Deixa eu conferir se eu coloquei esse artigo aqui. Eu acredito que o 343 eu não coloquei ele com o intuito de mostrar. Eu só coloquei a parte inicial dele aqui, ó. Mas você pode fazer essa marcação. Tá, eu vou fazer aqui. Então tá, obrigada. Imagina. Deixa eu voltar aqui para o nosso. Eu vou tomando café enquanto isso. Até esfriou já. Bom, dando continuidade, então, aqui. Nós temos essa possibilidade de fazer somente a reconvenção, caso o seu cliente queira aproveitar o prazo dele de 15 dias, certo? Mas talvez o seu cliente simplesmente não queira fazer nada, tá? Assim, sabe? De bem com a vida. Então, nem cliente seu ele vai ser, provavelmente, porque ele vai se manter de forma inerte. Ou seja, vai acontecer o fenômeno lá ali do 344, que é a revelia. A revelia não necessariamente seria uma peça processual. Eu coloquei ela aqui apenas para vocês identificarem que nada poderia acontecer diante daqui para frente. Certo? Então, essas são as 3 possibilidades de peça que nós teríamos depois da citação do teu cliente, na verdade, caso ele fosse o réu. Só que o processo tem que seguir. Então, mesmo que o réu faça uma contestação, mesmo que o réu faça uma contestação com reconvenção, mesmo que ele faça apenas a reconvenção, depois que nós temos petição inicial e contestação dentro desse processo, pode acontecer o que a gente chama de providências preliminares do juiz. Então, o juiz ele pode fazer uma série de coisas, uma série de observações que, consequentemente, poderiam trazer a possibilidade de peças para vocês. Então, vamos olhar quais seriam essas consequências. Vamos avançar aqui. Ó, vamos imaginar que o teu cliente, ele faça uma contestação. O teu cliente não, né? O réu. Vamos trazer o réu aqui para a história. Então, o réu, ele pode fazer uma contestação. Essa contestação, lá no artigo 335, ela pode ter uma série de coisas dentro dela. Cada coisa que aparece dentro dessa peça pode ter uma consequência para o autor depois. Então, vamos lá. A contestação, ela pode apresentar o que a gente chama de preliminares. As preliminares, elas estão previstas no artigo 337. Então, se você dá um pulinho aí no artigo 337 do seu CPC, você vai ver que existe lá hipóteses em que o réu pode alegar preliminarmente algum tipo de defesa. Então, ele pode falar que o autor errou na hora de colocar o valor da causa. Ele pode alegar que aquela petição inicial foi proposta a ação na comarca inadequada, né, é incompetente. Ele pode falar que aquele autor não tem legitimidade ativa para estar propondo aquela ação. Então, ele pode alegar qualquer uma daquelas coisas previstas nos seus incisos. Qual que seria a consequência para o autor se o réu traz uma possibilidade de preliminar nas suas teses? O juiz, vamos pegar aqui o artigo. Artigo. Cadê? 337. Aqui, ó, 351, perdão. Se o réu apresentar uma preliminar prevista no 337, a providência preliminar que o juiz pode fazer ao receber aquela contestação é intimar o autor. Por que ele vai intimar o autor? As providências preliminares, elas iniciam a partir do artigo 347 e elas vão até o artigo 355. Então, aqui, findo o prazo para contestação, o juiz tomará providências preliminares, certo? Que é o que a gente falou até agora. Agora, vamos lá. Artigo 300 e... Qual que foi que eu disse? 351. Das alegações do réu. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, ou seja, se ele trazer qualquer tese de preliminar, o juiz determinará a oitiva do réu no prazo de 15 dias, permitindo até mesmo a produção de provas. O que isso significa? Vamos agora trazer para uma... como se fosse uma prova da FGV mesmo. A FGV vai falar assim para você, que o autor ingressou com uma ação, vou trazer aqui a ação indenizatória,
O juiz, foi distribuída essa petição, o juiz recebeu, o juiz citou o réu para comparecer à audiência ou não para comparecer à audiência. Na contestação, o réu alegou a preliminar do artigo 337, então vale, alegou a incompetência relativa, por exemplo, e aí o juiz falou assim, tá, então o réu está acusando uma coisa aqui muito importante, eu preciso dar ciência para o autor sobre isso. E o seu cliente é justamente o autor. Então o autor vai falar, o juiz vai falar assim, autor, né, advogado do autor no caso, tome a medida cabível em 15 dias. Diante dessa hipótese, qual seria a possibilidade, então, do autor ser ouvido em relação a essa contestação do réu? A peça que seria cabível diante dessa circunstância seria a réplica. Então, o autor fala por meio da petição, o réu é ouvido na contestação e você teria direito a uma réplica caso ele argumentasse alguma preliminar do 337. A réplica é uma peça processual simples, onde teria ali endereçamento, preâmbulo, um resumo, uma síntese ali do que aconteceu e os fundamentos da sua réplica rebatendo essas teses que o autor trouxe. Nada mais que como se fosse uma petição mesmo. Inclusive, a réplica ela foi cobrada já pela prova da OAB na segunda fase, mas na época que ela foi cobrada, não era a FGV a examinadora. A banca examinadora era o CESP. Então, se a banca cobrasse hoje essa peça de réplica, e você identificasse por meio de um desses motivos aqui, seria uma petição simples e seria como se fosse realmente uma peça inédita, considerando que é algo que a banca ainda não cobrou. Então, a réplica é a medida cabível aqui, caso seu cliente seja o autor. Só que a réplica ela pode aparecer em várias outras circunstâncias que aconteçam, que são exatamente aquilo que eu falei para vocês sobre as possibilidades de argumentos que o réu vai trazer na contestação. Então, o réu ele pode trazer nessa contestação, lá na tese dele, fatos novos que vão modificar o direito do autor. Pode trazer fatos novos que vão impedir o direito do autor. Ele pode trazer fatos novos que possam extinguir o direito do autor. Então, por exemplo, um fato que vai extinguir. O autor está falando que quer receber ali uma quantia em dinheiro, acusando o réu de dever para ele. Só que ele fala assim, olha, eu já te paguei, eu tenho aqui o comprovante de pagamento. Aconteceu alguma coisa no teu sistema que você não recebeu, né? Então, o autor seria intimado da réplica para poder falar que, olha, esse pagamento aí não foi na minha conta, esse CPF está errado, tem alguma informação errada, esse documento é falso. Então, qualquer um desses argumentos aqui, que sejam argumentos novos, que impedem, modificam, extinguem o direito do autor, a peça cabível seria a réplica. Você precisa decorar tudo isso daqui? Não precisa, porque se o teu cliente é o autor e o último ato processual foi a intimação do juiz ali diante da defesa do réu, o que você vai ter que observar? Quais foram as alegações dele? Então, aqui, o artigo 350 traz essa possibilidade. Ele fala o seguinte: se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o autor será ouvido no prazo de 15 dias. Então, aqui, quer dizer que o juiz dá o prazo lá de 15 dias para você fazer a tua peça de réplica. Então, todas essas possibilidades aqui, previstas tanto no 350 como no 351, são as possibilidades de a gente ter uma peça de réplica, certo? Também tem a possibilidade de o réu na contestação não necessariamente apresentar fatos novos, ele pode simplesmente reforçar aquilo que aconteceu, tipo, aconteceu realmente o acidente, nada diferente daquilo, só que ele pode trazer documentos novos. Então, vamos supor o seguinte, que você fale que aconteceu o acidente ali, ele vai falar, não, realmente aconteceu o acidente e tal, só que eu tenho um documento aqui que prova que não era eu que estava dirigindo. Então, ele traz um documento novo. Diante desse documento novo, o juiz também tem que dar a oportunidade do autor se manifestar, que é a possibilidade da réplica dele. Ele não é que vai ficar silente em relação àquilo, simplesmente concordar com o documento que apareceu dentro daquele processo. A parte também tem que respeitar a ampla defesa e o contraditório, certo? Então, o artigo 437, ele nos traz essa previsão. Deixa eu pegar aqui o artigo.
Onde que tá? Onde que tá? 347. Deixa eu ver se eu anotei aqui o artigo no material de vocês. Ó, não coloquei. Vou abrir aqui para a gente poder localizar juntos o artigo 347. Tá? 347. Onde que tá aqui? Peraí. 437, por isso que eu não tô achando. Ó, o réu manifestar na contestação sobre os documentos anexados na inicial e o autor irá se manifestar na réplica sobre os documentos anexados na contestação. Então, vamos colocar esse artigo até aqui dentro do nosso material para vocês terem disponível depois. Opa! Então, diante de documentos novos apresentados pelo réu, nós também temos a possibilidade da manifestação por meio de uma réplica. Então, olha só quantas possibilidades poderiam aparecer diante desse tipo de peça. É possível também que na contestação o réu ele traga algum terceiro para a história. E como que ele vai trazer esse terceiro? Por meio de uma denunciação da lide ou de um chamamento ao processo. Então ele pode falar assim, olha, na contestação, que a gente vai ver com mais calma mais à frente. Ele pode falar, olha, eu estou sendo aqui processado, só que o Cláudio, ele também faz parte desse processo aqui, porque nós temos um contrato de fiança. E se eu não puder pagar, é ele que tem que assumir essa obrigação. Então, você faz um chamamento ao processo falando, Cláudio, vem resolver esse problema para mim. Fez o chamamento ao processo, o juiz vai fazer o quê? Ele vai citar esse terceiro. Então, é como se ele falasse assim, Cláudio, ó, a Cíntia está falando ali que você faz parte de um processo, então agora você tem a sua chance de poder se defender quanto a isso. Então, vamos pensar o seguinte, nós vimos até aqui que a partir do momento que a pessoa é citada, que ela está sendo convocada, ela tem a sua oportunidade de defesa, não é? Então, ela está sendo acusada de alguma coisa, ela pode se defender em relação a isso. Então, aqui a citação não necessariamente vai ser do réu, porque o réu é que está fazendo a contestação, denunciando ou chamando ao processo um terceiro. Só que o terceiro, ele tem que ser convocado também. E como que ele é convocado? Lá pelo artigo 238 do CPC. Então, vamos olhar o 238 novamente. Citação é o auto pelo qual são convocados o interessado para integrar a relação processual. Então, além de convocar o réu, eu posso integrar também, né? Eu posso convocar também esse interessado, que é o que a gente chama de terceiro interessado. Dito isso, qual que seria a lógica? Se a citação que é feita para a parte é para ela se manifestar, a peça processual pela qual esse terceiro poderia fazer seria exatamente a mesma que o réu faria, que é a contestação. Então, aqui, o seu cliente, vamos supor que exista lá João e Maria. João entrou com uma ação contra a Maria. Só que lá no finalzinho do seu enunciado está falando que o seu cliente é José. José, tá vendo? Não tem nada a ver com a história. Só que quando você lê o enunciado, você descobre que o réu, quando fez a contestação dele, ele denunciou a lide o José, que é o seu cliente. Então, o seu cliente não é o terceiro interessado nessa história? O último ato processual dele não foi essa citação? E aí vai perguntar para você, qual que era a medida cabível, então, que você, em nome de José, vai ter que fazer? Em 15 dias você faria a contestação. E o mais interessante disso tudo é que a contestação aqui, ela não é que vai acontecer um processo completamente diferente daqui para frente. Depois dessa contestação, nós teríamos praticamente as mesmas regras aplicadas aqui. Então, o seu cliente aí, o José, que é o terceiro interessado, ele pode fazer uma contestação trazendo preliminar, fatos novos, documentos novos, ele pode trazer ali um outro tipo de denunciação de chamamento do processo, ele pode passar por todo esse percurso e que o autor seria intimado, as partes seriam intimadas, né, tanto aquele que chamou ele para o processo como também o autor, e essas partes poderiam fazer uma
réplica. Então, aqui é como se fosse realmente um ciclo da contestação. Cai aqui, que vai cair depois, né, diante dessas possibilidades, numa peça de réplica. Certo até aqui? Para a Isa que está me acompanhando ao vivo, tá tudo bem? Tá tranquilo de entender? Dá um... Não sei se tem um joinha, né? No... Sim, tranquilo, então. Vou dar sequência aqui. Ainda sobre contestação, nós temos a possibilidade de o juiz pegar essa contestação e ele mesmo ver que tem algum problema nela. Então, lembra que a gente falou lá na petição inicial que o autor ele tem que seguir as regras do 319 e do 320? Para o réu também não tem bagunça, o réu também tem que fazer a tua peça, a sua estrutura de forma adequada. São coisas previstas lá no artigo 335, 336 e assim por diante. São artigos da contestação, daquele tipo de peça. Mas vamos supor, então, que o juiz ele verifica a existência de alguma irregularidade ou de algum vício dentro dessa peça. O que ele vai fazer? Ele vai falar assim, réu, corrige isso daí. Então, ele vai intimar o réu para que no prazo ali não superior a 30 dias possa fazer o conserto dessa peça. Então, se ele corrige, então vamos supor lá que mandou o réu corrigir. O réu, de fato, fez a correção. Deixa eu arrumar isso aqui. O réu fez a correção. O que vai acontecer? Vai repetir as providências do juiz. Então, o réu corrigiu, o juiz pode agora intimar o autor porque teve uma preliminar, ou porque teve um fato novo, um documento novo, e assim por diante. Então, daqui, cai aqui na contestação, ok? Que pode repetir todo esse ciclo aqui novamente, certo? Então, daria essa continuidade. Só que também pode acontecer do réu não corrigir. E aí, o que vai acontecer? Vai ter outras providências em relação a isso daqui. Então, vamos trazer as hipóteses aqui. Cumpridas providências, artigo 353. Cumpridas providências preliminares, ou não havendo necessidade delas, ou seja, teve uma contestação ali que não teve nenhuma possibilidade de réplica, de correção e nem nada. O juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo. Então, aqui, se ele não corrige, vida que segue, o juiz vai julgar esse processo, vai analisar a contestação, vai analisar a petição inicial, os documentos que ali existem, vai desconsiderar a contestação, já que não houve a correção dela, e vai proferir a sentença dele. Só que também tem a possibilidade, isso daqui é um dos caminhos, né? Nós temos um outro caminho ainda, que é quando a contestação, ela vem com reconvenção. A gente não viu que uma das possibilidades do réu se defender é também se defender e pedir alguma coisa, que seria essa contestação com reconvenção aqui. Então, vamos ver aqui o que poderia acontecer. Vamos voltar aqui na nossa linha do tempo. Aqui, se o juiz identifica que tem um pedido de reconvenção, o que ele tem que fazer? Ele tem que chamar o réu, não é chamar não, né? Intimar o réu, o autor, para falar, olha, o réu aqui está querendo uma coisa de você. E agora, o que você vai fazer? Então, aqui, o autor, ele intimado, o que ele pode fazer? Quais são os caminhos que ele pode seguir? Então, aqui, o artigo 343, ele fala, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar a pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da FIS. Aí o parágrafo 1º diz, proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa do seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Essa resposta aqui é o 335, é a contestação. Então, o autor, que antes era o responsável por propor uma ação, ele passa a se tornar o réu da reconvenção. E se tornando o réu da reconvenção, ele tem o direito de se defender. E a defesa cabível diante dessa situação seria a própria contestação. Mas lembra que para o réu é dada a oportunidade de de fazer uma peça de acordo com aquilo que ele está querendo? Então, a gente falou que se o réu ele quer se defender, ele pode fazer uma contestação. Só que pode ser que o réu ele queira se defender e pedir. Então, ele não podia fazer a contestação e a reconvenção. Aqui é dada a oportunidade igual para o autor.
Se o réu fez uma contestação com reconvenção, pediu lá coisas do autor, o autor vai se defender, ele também, de novo, pode fazer uma outra contestação com reconvenção. É como se fosse um ciclo infinito disso. E aí, vai seguir as mesmas regras da contestação com reconvenção. Ou simplesmente, o autor, quando é intimado da reconvenção do réu, ele pode ficar inerte. Ele fala assim, nem vou discutir com isso aí, porque eu sei que não vai valer a pena, que não vai ter necessidade, porque eu vou ganhar esse processo. Então, ele pode simplesmente ficar inerte. Qualquer uma dessas consequências aqui, novamente, pode cair na continuidade, vou puxar o traço aqui, ó, de repetir as providências do juiz. Quais são as providências do juiz? Nós temos aqui, a partir do 347, intimar o autor em nenhuma dessas hipóteses para que o autor apresente réplica. Então, aqui que entra o exemplo do que o processo, ele não necessariamente ele é linear, e a gente tem lá sempre as coisas em determinada ordem. Pode ser que as coisas se baguncem ali no meio. E se acontecer essa bagunça, você tem que ter essa segurança, e inclusive visualizar isso no seu enunciado, de que é possível identificar o tipo de peça. Tá? Não se apeguem às palavras-chave, citação, intimação, sentença, para poder identificar a sua peça. Tenha o conhecimento necessário da linha do tempo para vocês se sentirem seguros o suficiente de interpretar o enunciado e aí sim saber o que faria dentro daquela prova, certo? Então, aqui, ó, fechando o ciclo, né? Se nós passamos por todo esse processo de contestação, independente do que for alegado, e o juiz toma essas providências, o próximo passo vai ser que aconteça ali o julgamento do processo. Então, o que a gente chama de julgamento conforme o estado do processo. O que é um julgamento conforme o estado do processo? Vamos descer aqui no artigo que fala sobre isso. 354. Olha só. Ocorrendo qualquer hipótese prevista nos artigos 485 e 487, inciso 2 e 3, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode-se dizer respeito a apenas parcela do processo, caso que será impugnada por agravo de instrumento. Vamos entender as coisas aqui por partes. Vamos voltar aqui. Pode ser que o juiz receba a contestação e tome as providências preliminares, e depois que isso aqui tudo for resolvido, ele fala assim, não, agora eu posso julgar o processo, porque eu já tenho petição inicial, já tenho contestação, ok. Mas pode ser que ele apenas queira saber a continuidade desse processo, que é a segunda hipótese aqui. Então, o juiz, ele pode julgar, desde logo, ou ele pode dar o saneamento. São duas possibilidades depois dessas providências. Vamos voltar lá nas fases para vocês entenderem isso com mais clareza. Aqui eu não disse para vocês o seguinte, de que o processo de conhecimento, o procedimento comum, ele tem uma ordem lógica dos acontecimentos. Então, nós temos a fase 1 postulatória, fase 2 saneadora, fase 3 instrutória e fase 4 decisória. Se eu estou diante de uma contestação, que é o que daria o fim, né? Então, eu tive aqui a petição inicial, eu tenho a contestação, eu tenho a reconvenção e eu tenho até mesmo a réplica. Isso aqui acontece na primeira fase. Depois disso, o artigo 347 e 353 falam das providências que poderiam acontecer. E aí, daqui, percebe, ó, 353. O que vem depois do número 353? O artigo 354. Só que o artigo 354, ele está falando de julgamento, não tá? Ele não fala lá julgamento conforme o estado do processo. E onde que o juiz julga? O juiz julga na fase decisória. Então, isso significa que, depois da fase postulatória, é possível que o juiz pule diretamente para a fase decisória. Ou seja, ele não vai passar por esse momento aqui, pela fase 2, pela fase 3. Ele não vai dar saneamento do processo, ele não vai instruir o processo. Porque a ordem natural das coisas é que o juiz
finalize aqui com a réplica e ele dê a decisão saneadora para depois marcar a audiência de instrução para só então dar a decisão, a sentença dele. Isso significa que tem circunstâncias dentro de um processo que permite o juiz ganhar tempo. Porque concorda comigo que se o juiz passasse por todas as fases, esse processo levaria determinado tempo para finalizar? Só que nessas circunstâncias, quer dizer que o juiz já está com a análise dele pronta. Ele já conseguiu observar tudo que era necessário para ele falar se é procedente, se é improcedente, se é parcialmente procedente. É por isso que a gente chama esse momento de julgamento conforme o estado do processo, que é conforme as condições que ele está nesse momento da introdução dele. Então, quais são essas possibilidades? Vamos olhar lá por meio dos artigos, que, mais uma vez, não precisa decorar nada. O artigo que trata sobre isso é o capítulo 10 aqui, que começa no artigo 354. Então, foi aquilo que eu falei, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485 ou no 487 do CPC. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir até esses artigos, a gente teria que avançar. Se você observar no teu VAD, lembra que eu falei do sistema de gavetas e pastas desse método? Você vai ver que o artigo 485 e 487, ele pertence ao capítulo da sentença, que é a fase 4, lá no final, a fase decisória. Então, aqui só mostra para a gente que é o processo pulando de uma fase para outra. Por isso que pula do artigo 354 e leva a gente lá para o 485, justamente por esse motivo. Então, o que a gente tem que observar? O que o 485 nos diz e o que o 487, inciso 2 e 3, nos diz. Então, se o juiz pegar esse processo, já passar por por esses momentos, fazer as providências dele, e ele observar que houve que ele pode indeferir a inicial, que o processo ficou parado por mais de um ano, que não foi movido atos de diligência das partes, né, que tiveram algum tipo de abandono de causa, verificar que teve a ausência de algum pressuposto para regularizar esse processo, enfim. Se ele observar que diante desse processo tem algum motivo para ele não resolver o mérito, ele já vai extinguir o processo ali. Então, ele vai proferir essa sentença extinguindo o processo naquele momento. Assim como ele pode pegar aquele processo e já querer resolver o mérito. O que é resolver o mérito? Ele já analisar o que aconteceu ali, né, diante dos pedidos das partes, das pretensões deles, e falar, olha, eu consigo decidir de ofício aqui sobre a decadência e a prescrição. Então, eu consigo notar que, vamos supor, o pedido da reconvenção do réu, ele está prescrito, então já vou julgar isso daqui. Ou o pedido do autor, agora que eu estou vendo, ele está prescrito, então eu já vou julgar isso daqui. Ou ele pode simplesmente homologar alguma coisa, que seria homologar a transação, a renúncia, ou o reconhecimento de procedência. O que são essas coisas aqui? Isso daqui é quando mesmo o réu, depois de uma audiência, depois de já fazer a sua contestação, do autor já fazer sua réplica, eles, de alguma forma, chegam com um consenso. Então, vamos supor que os advogados marcam por fora do processo uma reunião querendo conversar sobre aquilo. E aí o autor acaba renunciando o direito dele, fala, olha, não quero dar continuidade mais nesse processo. Essa renúncia aqui, ela precisa ser homologada, o juiz tem que botar um fim nesse processo. Então, essa homologação diante da renúncia ali do autor, ou até mesmo do réu na reconvenção dele, que ele pode desistir, ela vai extinguir o processo. A mesma coisa se o réu reconhecer a procedência. Ele fala, não, eu estou observando aqui, realmente o autor tem razão naquilo que ele está dizendo. Então, eu reconheço a procedência. Se ele faz esse reconhecimento, o juiz vai homologar isso, e essa homologação vai, novamente, extinguir o processo. Então, se ocorrer as hipóteses do 485 ou do 487, especificamente, inciso 2 e inciso 3, o juiz extingue o processo. Por que isso aqui é importante? Porque isso também vai determinar uma determinada peça. Então, vamos observar aqui, ó, artigo 354. O juiz extingue o processo porque ele analisou a prescrição e decadência, ou porque ele homologou alguma coisa, então, que tem as possibilidades de homologação. Então, se o processo for extinto em qualquer dessas decisões, qual que seria a peça cabível diante da parte que vai ser prejudicada nessa questão?
recurso de apelação. Apelação, apelação aqui também. Nós temos aqui a apelação e aqui a apelação. Falou de sentença que extingue o processo, o recurso cabível sempre, né, ali quando a gente está falando, né, da primeira instância, é o recurso de apelação. Só que a gente vai observar aqui que o artigo 354 diz o seguinte para a gente, que a decisão a que se refere o CAPT, ou seja, de prescrição ou de não resolver o mérito, ou de homologação, né, ela pode ser apenas parcela do processo. O que isso significa? Pensa o seguinte, vamos supor que o autor lá pediu os danos e também tem um pedido obrigando o réu a fazer alguma coisa, certo? Então, nós temos dois pedidos. Nós temos um de dano material e um de obrigação de fazer. O juiz, aí passou por todo esse caminho do processo que a gente comentou aqui. O juiz, ele vai pegar agora esse todo e vai observar. Ele fala, nossa, eu notei aqui que o pedido do autor, ele já está prescrito. Essa indenização dele prescrevia em 3 anos e já passaram 5 anos que ele entrou com essa ação. A obrigação de fazer eu posso até seguir, eu posso até condenar o réu a cumprir com essa obrigação de fazer. Só que eu não posso condenar o réu a pagar essa indenização porque está prescrita. Então, o que você vai observar? Que o pedido número 1 vai ser julgado. Então, o juiz vai extinguir esse pedido porque ele não é cabível. Só que o outro, ele vai dar sequência no processo, ele vai observar mais provas e tudo mais para ver se cabe realmente aquela obrigação de fazer ou não. Então, isso significa que o juiz, ele está julgando conforme o processo está, que é o que a gente falou, julgamento conforme o estado do processo? Tá, só que depois vai ter instrução, o processo vai seguir dele para frente. Isso significa que ele não resolveu o mérito inteiro, ele só resolveu parcela do processo, somente um pedacinho do que estava pedido lá. Só que, por mais que o juiz julgue conforme o estado do processo, que ele extinga um desses pedidos, se o processo vai continuar, nós não temos uma sentença que põe fim à fase cognitiva. Nós temos uma decisão interlocutória. E diante de decisão interlocutória, o próprio artigo 354 nos diz que será impugnável por agravo de instrumento. Então, o que tem que ter cuidado aqui? O juiz, ele pode, de fato, já dar uma decisão ali logo de cara, logo depois que veio uma contestação ou uma réplica. Só que você vai ter que observar se essa decisão dele, conforme esse estado do processo, ela foi inteira, ou seja, julgou todos os pedidos propostos ali, até mesmo da reconvenção, ou se foi de parcela. Se ela foi inteira, ela extinguiu o processo, apelação, como nós já vimos. Agora, se ela for de parcela, vou colocar aqui, ó, parcela. Se ela for de parcela, quer dizer que ela não extinguiu um processo, que o processo vai continuar dali para frente. E aí o próprio 354, parágrafo único, nos diz que o recurso cabível seria o de agravo de instrumento. Aqui também. Vão sempre preenchendo aí o material de vocês, porque depois esse material que vai servir de base para você revisar continuamente todas as vezes que você se confundir com uma peça, com uma identificação de peça, ou para você consultar quando estiver ali na necessidade de estudar alguma coisa. Então, isso daí vai ser a base. Se possível, deixa até colocado isso na sua parede, pega na tua parede, encaderna, deixa bonitinho, porque é um material que você vai usar ao longo de toda a sua preparação. E depois você pode consultar aqui esse slide que eu vou deixar na plataforma para ver se escreveu tudo certinho, se ficou alguma anotação para trás, certo? Aqui eu esqueci de colocar. Ó. Apelação e agravo instrumento. Que é a possibilidade aqui da decisão ser de mérito. O que seria a decisão de mérito? O juiz falou, não, realmente o autor está certo. Aqui tem súmula, os argumentos deles estão ok, não preciso fazer audiência, porque os documentos que estão aqui já são suficientes para mim, então eu vou julgar. Ele julga conforme o estado que se encontra.
Certo até aqui? Então, isso daqui é o percurso normal. Nós temos agora a possibilidade dos julgamentos antecipados, que também são antecipados de mérito ou parcial lá do 335. Deixa eu colocar aqui na tabelinha para a gente ver. Eu dei o exemplo aqui da extinção do processo de resolução de mérito, mas desse exemplo se aplicaria, na verdade, a esse aqui, da não necessidade de produção de provas, que é quando o juiz vai interromper ali a audiência. Não vai fazer a audiência, né? Não vai dar decisão saneadora nem nada. Então, lá no 355 e no 356, nós temos a possibilidade de o juiz pegar o processo, e aí, às vezes, nem necessariamente vai passar pela contestação nem nada disso, ele já julgar a partir dali. Essas hipóteses, elas também estão previstas lá nos artigos. Então, quais são as situações? O juiz, ele pode dar um julgamento antecipado de mérito quando não houver necessidade de produzir mais provas ou o réu for revel e não tiver nenhum requerimento de prova. Por que nenhum requerimento de prova? Porque, às vezes, pode ser que o juiz ele fala o seguinte, olha, mesmo que o réu não faça sua contestação, que passou o prazo de 15 dias, pode ser que ele surja em qualquer momento do processo para apresentar um documento novo que surgiu, que é importante de ser comentado. Ou ele pode simplesmente aparecer no meio do processo com uma petição simples, falando, olha, eu quero a produção de perícia, que eu acho necessário. Então, se ele requerer alguma prova, ele não vai ser considerado revel. Essa inércia dele tem que ser, de fato, uma inércia em relação ao que vai ser produzido dali para frente. Então, se o juiz perceber que o réu é revel, que ele não tem nenhum tipo de manifestação para fazer, o juiz já pode dar ok para essa decisão dele. Então, ele vai fazer o julgamento antecipado do mérito. Esse julgamento antecipado do mérito, quando ele está resolvendo todo o mérito, todas as pretensões ali, a gente chama de sentença. Então, se o juiz resolve o mérito, ele profere sentença, consequentemente, ele vai o quê? Extinguir o processo. E extinguir o processo, qual que seria o recurso cabível? Recurso de apelação. A mesma coisa vai acontecer se o juiz identificar a questão da própria revelia. Então, se tiver revelia e extinguir o processo, apelação. Se o juiz identifica que não teve necessidade de produzir provas, porque todos os documentos que o autor trouxe estão ali, estão ok, ele vai poder extinguir o processo e o recurso cabível vai ser o recurso de apelação. Só que o julgamento do juiz, de forma antecipada, ele também pode ser feito de forma parcial, que seria que ele analisar as ordens aqui que o artigo 356 nos diz lá no CPC. Vamos dar uma olhada aqui nele também. Aqui, ó, 356. O juiz decidirá parcialmente um mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Então, o que significa isso? O autor entra com uma ação pedindo, por exemplo, o reconhecimento da união estável. Né? Que não é necessariamente procedimento comum, mas vou dar esse exemplo. Então, ele fala, olha, eu quero reconhecer a união estável e falar que a união estável nossa se extinguiu em setembro de 2024. Então, isso aqui é um dos pedidos da autora. O réu vai apresentar a contestação dele, né? E na contestação, ele pode simplesmente não se manifestar nada em relação à data inicial do reconhecimento e à data da extinção da união estável deles. Ele fica inerte enquanto aquilo. Ou ele pega na própria contestação e reforça, sim, nossa união estável começou no dia tal e terminou no dia tal de setembro. Então, ele concordou com aquilo. Só que aí a autora pode pedir, por exemplo, a questão da partilha, ela pode fazer outros pedidos dentro daquela ação de reconhecimento de união estável e dissolução. Mas percebe que o réu, na contestação dele, por mais que ele tenha apresentado defesa, ele não foi controverso a um dos pedidos dela, que era reconhecer as datas.
Então, isso significa que esse pedido da autora, ele é incontroverso, ou seja, não existe lide quanto a ele, porque o réu não se manifestou a respeito. Então, se o juiz falar, olha, realmente, as partes estão de acordo com a data de início e de fim, eu já vou reconhecer. Então, eu já vou julgar antecipadamente só esse pedido da data, né, para dissolver a união estável deles. Só que a partilha realmente eu vou ter que analisar, porque tem documentos aqui que eu preciso olhar com mais calma, porque está falando sobre datas e não, eles não têm regime de bens, né, definido por pacto, então eu vou ter que observar com mais cautela. Poderia até ser feito depois na fase de instrução. Então o processo vai continuar. Se o processo continua, não extingue o processo. Consequentemente, olha só o que o próprio parágrafo 5º diz. A decisão proferida com base neste artigo, que é esse artigo aqui, ela é impugnável por meio de agravo de instrumento. Isso aqui mostra para vocês o seguinte, que quando a gente vai identificar um recurso, a gente não vai se basear somente na identificação com base lá no 1015 ou no 1009. É importante que vocês tenham conhecimento dessas outras possibilidades de identificação. Então, pense assim, se você estuda isso daqui, se você entende essa linha do tempo, você já tem uma informação guardada no seu cérebro. Então, quando você lê o enunciado, vai ser mais fácil de você retomar essa aula, retomar o material que você mesmo confeccionou aí preenchendo. Então, o seu caminho, ele está facilitado. O que você vai fazer? Você vai pesquisar essas informações que vão estar no enunciado, que vão te ajudar com isso, para localizar isso no seu WAD. É como se você fizesse assim, sabe quando a gente pega aqui, que nem eu tô com o artigo, aí eu dou um Ctrl F aqui e eu coloco o número do artigo que eu quero encontrar? É como se você fizesse isso, só que você não tem essa possibilidade de teclar lá o Ctrl F no teu Badmeco e digitar a palavra e pesquisar. A tua pesquisa é exatamente por meio do índice remissivo, do índice sistemático, que foram o método das gavetas lá que eu mostrei. Então, isso daqui é a base para vocês interpretarem o enunciado e, a partir disso, saber qual caminho pesquisar. Porque depois que vocês entendem onde pesquisar, percebe que os próprios artigos falam para você as medidas cabíveis. Ah, você vai fazer contestação, você vai fazer réplica, você vai fazer agravo de instrumento, vai ser uma apelação. Então, a leitura também desses artigos é muito importante, por isso que é importante acompanhar a própria explicação aqui com o material e grifando aquilo que você considera pertinente, para que quando você pesquise, você bata o olho naquele pedacinho do artigo e fala, é aqui que responde o que eu estava procurando, tá? Então, isso aqui vai acontecer em todas as situações. Aqui no 356 ainda, do julgamento antecipado parcial, a gente tem a possibilidade do juiz julgar se estiver em condições de imediato julgamento, que está previsto no próprio artigo 355. Então, o próprio 356, ele joga a gente para essa possibilidade aqui. Então, se o juiz identificar que apenas um pedido que o autor fez, por exemplo, não tem necessidade de produzir provas, mas que os outros 2 pedidos precisa, ele pode julgar antecipadamente e parcialmente o mérito. Se ele identifica que existe revelia do réu em relação a um dos pedidos, porque ele fez uma contestação genérica, ele pode também julgar parcialmente aquele mérito. Então, o 356 tem que tomar cuidado com o inciso 2. Ele pode jogar você para cá novamente, para apenas utilizar o exemplo. Mas ainda assim vai ser aqui impugnável por agravo de instrumento. Tranquilo até aqui, Isa, para você que está ao vivo? Tranquilo para você do outro lado que está assistindo? Deixa eu tomar meu café e voltar aqui para marcar os recursos. Agravo instrumento e agravo instrumento. Gente, falou de decisão parcial, falou de extinção de processo e decisão que não extingue o processo, na primeira instância, é um desses 2 recursos, e aí tem que observar essa questão aqui da extinção ou não. Deixa eu ver aqui mais. Depois que acontece todo esse percurso do julgamento antecipado, pode ser que ele exista ou pode ser que não. É por isso que aqui na tabelinha de vocês eu coloquei esse ou aqui.
Porque pode ser que o juiz julgue conforme o estado do processo, né, extinguindo o processo completamente ou não, mas pode ser também que o juiz não dê nenhum tipo de julgamento, porque não consegue competir com nenhuma das hipóteses que a gente viu aqui. Não tem prescrição, não tem decadência, não tem pedidos incontroversos, não tem possibilidade de julgamento sem resolução de mérito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai seguir a ordem natural das coisas. Qual que é a ordem natural das coisas? É as etapas que a gente falou lá das fases. Então, depois que teve tudo isso daqui, se não acontece essas providências aqui antes, ele vai para o saneamento. O saneamento está previsto lá no artigo 357, que é essa organização que eu falei para vocês, do juiz organizar o processo. Então, vamos ver lá sobre saneamento. Olha o que diz. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, qual que é o capítulo que a gente está falando aqui? O capítulo do julgamento conforme o estado do processo. Deverá o juiz, em decisão de saneamento de organização, e aí vai falar o que o juiz pode fazer. O juiz pode resolver questões processuais pendentes, ele pode delimitar as questões de fato do que está sendo discutido, porque às vezes acontece do autor contar um monte de ladainha, o réu contar um monte de ladainha, e o juiz fala assim, tá, vamos organizar essa bagunça aqui então. Tá. Qual que é o fato importante para você, autor? Qual que é o fato importante para você, réu? Passa uma peça e me esclareçam isso. Então, é a partir daquele esclarecimento dos fatos, né, da delimitação dos fatos, que ele vai dar continuidade naquele processo. Então, ele pode pedir isso. Ele pode pedir aqui também a fazer, na verdade, a definição do ônus da prova. Então, ele vai falar assim, olha, autor, o ônus da prova está com você, porque a regra é essa, né? O autor acusa, então ele tem que provar. Então, está faltando você provar tal coisa. Você que vai ser incumbido aqui de fazer a perícia, você que tem que apresentar o laudo médico. Ou pode ser também que, nesse momento aqui, ele faça a inversão do ônus da prova. Né? Ele fala, olha, aqui a gente está falando de CDC, então a parte mais fraca é o consumidor. Empresa, dá seus pulos aí para provar que é você que está certo ou o autor que está errado. Então, faz aquela inversão do ônus da prova. É nesse momento, é no momento do saneamento que ele faz. Ele pode delimitar as questões de direito relevantes, então ele vai fazer assim, a mesma coisa lá dos fatos. Olha, tá muito bagunçado esses pedidos, tem hora que vocês falam que estão de acordo, tem hora que não, então vamos fazer o seguinte, delimita aí para mim quais são os direitos que vocês estão alegando aqui, que vocês querem receber. Então ele organiza esse processo. Ou ele também pode simplesmente designar a audiência de instrução e julgamento. Ele pode fazer tudo isso daqui numa decisão, ou ele pode fazer um ou outro, não há regra para isso. O que é importante vocês entenderem? Que o saneamento, a gente chama de uma decisão, porque ele está organizando, né, o que o juiz vai fazer, o próprio nome diz aqui, só que não é uma decisão agravável, tá? Via de regra, ele vai apenas dar informações, pedir esclarecimentos do que poderia acontecer dali para frente. Então, ele não está contrariando o autor, ele não está necessariamente contrariando o réu. Então, aqui, ó, vamos observar o seguinte. Artigo 357. Não teve julgamento. Foi para o 357. Tem todas essas hipóteses aqui do que poderia acontecer numa decisão saneadora. Mas tem uma específica que eu quero falar com vocês, que é a que vocês precisam ter atenção. Então, eu até marquei ela aqui. A única que poderia, dentro de um saneamento do juiz, ter a possibilidade de recorrer é quando o juiz ele faz a definição do ônus da prova. Só que a definição do ônus da prova, como que funciona? Vamos ler o artigo 373. O ônus da prova incumbe a quem? Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Então, o que isso significa? Que se o autor está acusando o réu de alguma coisa, é óbvio que é ele que tem que provar. E se o réu está trazendo um fato novo, é óbvio que ele tem que trazer um documento que comprova aquele fato novo. Então, o ônus fica para ele. Isso é a regra. Se o juiz aplica a regra, ok, processo segue normalmente. Mas e se o juiz muda essa regra? E se, na verdade, o autor que deveria trazer o ônus da prova, que deveria trazer as provas, não traz, e o juiz, na verdade, pede para o réu fazer isso. Então, quando o juiz ele inverte essa ordem aqui,
as partes não necessariamente precisariam ficar em silêncio. Elas têm direito de contradizer essa decisão do juiz. Então, olha que o parágrafo primeiro fala. Poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que faça por uma decisão fundamentada, caso que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus de que foi atribuído. Então, vamos pensar na situação do CDC, que eu falei para vocês. Então, o autor, ele vai lá e pediu que o juiz fizesse a inversão do ônus da prova. Então, fala, juiz, eu quero que você condene o réu a ele ter o ônus da prova. Ele tem que provar que eu assinei esse contrato aqui de empréstimo que eu estou devendo para esse banco. O juiz ele vai falar assim, ok, banco, apresente o documento, o contrato que você está falando, que essa pessoa assinou, que você está cobrando ela de tantos mil reais aí. Então, percebe que houve a inversão? Porque o autor entrou com a acusação, mas, na verdade, quem vai ter que comprovar se está certo ou se está errado é o réu. Né? Houve essa inversão dos incisos. O juiz pode fazer isso, só que ele vai ter que fazer isso de forma fundamentada. Aí ele vai fundamentar por quê? Não, porque tem aqui a questão da inversão do ônus de sucumbência, quando a parte é hipossuficiente, que é aquilo que a gente encontra lá no artigo 6º do CDC. O juiz fundamentou, ou seja, ele deu uma decisão com fundamentos. E, diante disso, a parte tem a oportunidade de não concordar. Então, pensa comigo. É uma decisão que, embora saneadora, está julgando alguma coisa, está fundamentando alguma coisa. Então, nós temos aqui uma decisão interlocutória. E, diante de decisão interlocutória, quais são os recursos cabíveis para isso? A gente pode até olhar aqui, ó. Deixa eu voltar lá no artigo 1015 para mostrar para vocês. Onde está o artigo 1015, senhor? Aqui. Olha só. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Então, isso daqui é lá do saneamento. Então, cuidado com isso. Decisão saneadora, via de regra, não é recorrível, exceto se ela discutir sobre a redistribuição do ônus da prova. Aí você teria essa possibilidade de recurso para interpor. Tranquilo? Podemos seguir? Uma pausa para você respirar, beber água, ou um café, tomar um café. Bom, então vou marcar aqui, ó, agravo de instrumento. Olha quantas possibilidades de agravo de instrumento e de recurso de apelação a gente tem. Sem ser só aquele arroz com feijão de proferir a sentença no final, né? Bom, se a gente está falando que o processo de conhecimento tem 4 fases, e a gente já chegou na terceira, que é a fase saneadora, né, naquela ordem ideal das coisas, quer dizer que depois que o juiz dá o saneamento do processo, a gente pode ir, então, finalmente, para instrução. A instrução, ela está prevista até lá no 358 do CPC, que fala assim, ó, da audiência de instrução e julgamento. No dia e hora designado, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes dos respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela participar. Então, aqui, do 358 até o 360 e poucos ali, vai falar de como vai funcionar a audiência, quem que fala primeiro, o que deve fazer, como deve se portar, o que pode trazer ali dentro daquela audiência. Então, isso aqui, nesse momento de linha do tempo, não nos interessa. Você pode até ler os artigos para ter uma compreensão do que acontece, mas para esse momento não vai ser importante. O que eu quero que vocês entendam? Que depois que tivermos aqui a instrução, nós podemos partir para o encerramento do debate. Então, acabou a discussão, o juiz profere sentença. Essa sentença, via de regra, ela vai extinguir o processo, e aí, agora sim, né, na ordem natural das coisas, nós temos a possibilidade de, caso uma das partes seja vencida, ou né, as duas sejam vencidas se for um julgamento de parcial procedência, nós temos o recurso de apelação. Certo? Então, aqui,
entre o 358 até o 366 é o momento de produção de provas. Então, esses artigos que eu falei para você, os artigos que vão falar sobre prova documental, prova pericial, prova testemunhal, como que pede, como que conduz. Então, todos esse capítulo todo está falando sobre isso, sobre o momento de produção de provas. Fez isso, acabou ali, o juiz dá essa sentença, que é recorrível por meio de uma apelação. Só que nós temos um detalhe. Talvez a parte que perdeu, ela não queira fazer um recurso de apelação. Ela fala, ai, lascou tudo pro meu lado mesmo, deixa quieto, vamos seguir a vida. E aí, decorre-se o tempo, passa-se o prazo do recurso, a pessoa não interpõe recurso, passa-se o tempo, vai transitar em julgado. Ainda assim, depois do trânsito julgado, pode ser que nós temos consequências, peças cabíveis depois disso. E nós temos duas possibilidades aqui de peças que você poderia fazer depois de um trânsito julgado. Então, se você está com a anunciada da FGV e falou que transitou em julgado e ainda assim pediu para você, em nome de determinado cliente, fazer determinada peça, você fala assim, tá, mas que milagre que eu faço agora depois que já transitou em julgado? O que você vai ter que observar? O pedido do teu cliente. Esse pedido, ele pode tomar dois caminhos. Ou esse pedido pode ser para revisar, né, para analisar novamente, dar um novo julgamento, porque aconteceu alguma coisa de errado no meio desse processo. Ou pode ser que o juiz condenou a parte, né, vencida ali, e essa parte não cumpriu com o papel dela. Então, o juiz deu uma sentença e ele não cumpriu com essa sentença. Então, o pedido do seu cliente aqui, a outra parte cumpra com isso. Então, se a gente está diante de uma sentença que transitou em julgado e o teu cliente fala que o cara lá não cumpriu com a parte dele, nós temos a possibilidade de um cumprimento de sentença. Tendo um título judicial, é possível isso. O cumprimento de sentença, embora esteja dentro do processo de conhecimento, não está fazendo parte do processo, do procedimento comum. Lembra lá das nossas gavetas? Vamos voltar lá. Aqui, ó, cumprimento de sentença tem a sua pastinha própria, não está dentro da pasta do 318 ao 508. Tanto é que nós temos aqui procedimento comum, liquidação, cumprimentos, procedimentos especiais. Então, isso significa que, a partir dali, nós teríamos uma outra linha do tempo. Claro, aqui o cumprimento de sentença para você identificar vai depender de qual ação que foi proposta, de qual que é o título judicial, do que seu cliente está querendo, para a gente saber exatamente quais artigos a gente vai usar para montar essa peça, né, para fazer essa ação. Por isso que para essa linha do tempo, nós temos aula específica também, em determinada semana, lá na frente, para falar somente de cumprimento de sentença e tudo o que for pertinente a esse mundo. Assim como também nós temos a possibilidade aqui de discutir sobre a ação rescisória. Lembra que eu falei para vocês que depois de trânsito julgado de uma sentença, pode ser que se descubra algum acontecimento que necessitaria fazer um novo julgamento? Mesmo que transitou em julgado, porque transitou em julgado fez coisa julgada, ninguém discute mais aquilo. Né? Só que o artigo 996, ele traz as possibilidades de quando uma decisão de mérito, mesmo que transitar em julgado, pode ser rescindida. Rescindida a gente vai anular aquilo lá e vamos fazer um novo julgamento. E aí aqui traz todas as possibilidades. Sobre essas ações aqui, ó, artigo 996. Olha só onde que tá. Vamos olhar lá nas nossas gavetas para ver onde que pertence isso. O artigo 966, tá vendo? Ele não tá nem na primeira gaveta, porque termina no 770. Não tá nem aqui, porque aqui termina no 925. A qual gaveta ele pertence? Aos processos no tribunal. Então, processos originários no tribunal. Então, o juiz transitou em julgado, encontrei um problema naquele processo, porque, sei lá, o juiz, quando ele julgou aquilo, ele deveria ser considerado impedido ou suspeito, porque ele era casado com a advogada, vamos supor. Então, eu posso agora rescindir aquela sentença dele, porque talvez ele não tenha sido tão fiel no julgamento dele. E aí, o que eu faço? Eu não vou falar para o juiz de novo, eu não vou falar naquela comarca, eu vou falar agora com o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, o juiz lá embaixo me deu uma sentença, e agora eu quero que vocês dêem um novo julgamento. Então, o 966 da ação rescisória que deu exemplo, ele está dentro dessa gaveta aqui. Então, se a gente está falando da linha do tempo
desse pedaço aqui, que é a primeira gaveta do livro 1, a gente vai trabalhar cumprimento de sentença, execução, recursos, processos nos tribunais, adiante, cada qual com seu momento. Nosso foco primeiro aqui, ó, tá nesse pedaço ainda. Depois a gente vai trabalhar, que é o da próxima semana, com os procedimentos especiais. Certo? Vamos ver aqui se tem mais coisas para falar para vocês. Então, aqui a gente finaliza nesse formato a nossa linha do tempo. Lembrando que o cumprimento de sentença, só trazendo um adendo aqui, o cumprimento de sentença, ele não precisa ser necessariamente feito após um trânsito julgado. Pode ser que o juiz dê alguma decisão interlocutória e aí a pessoa não entre com o recurso, né, de agravo de instrumento. Então, se ela não entrou com recurso, ela não manifestou a contrariedade daquela decisão, ela vai ter que cumprir, não vai, com aquela decisão interlocutória? Se ela não cumpre, eu posso cobrar isso dela? Posso. Então, você tem um cumprimento de sentença provisório. Aqui nós chamaríamos de cumprimento de sentença definitivo. Mas, como eu falei para vocês, podem acalmar o coração, podem respirar fundo, porque aqui é só um panorama geral de tudo que vocês podem enfrentar, que vocês vão enfrentar daqui para frente na preparação. Por isso que é considerada a nossa primeira aula, né? Justamente para vocês poderem saber como que o código vai estar organizado, saber o que vocês vão estudar daqui para frente e tudo que poderia aparecer no enunciado da FGV, tá? Então, essa daqui é a nossa aula. Pós-aula, vocês têm a atividade 001 para fazer. A atividade 001 é o seguinte, vocês vão ter lá, se eu não me engano, 15 casos de identificação de peça. Essas peças que vocês vão identificar, vocês precisam apenas ler o enunciado, observar o que está sendo contado em relação à linha do tempo processual, que é isso que a gente falou hoje, observar quem que é seu cliente, o que ele está querendo, e com base nisso saber qual seria a peça cabível. Pode ser qualquer peça que nós mencionamos aqui hoje. Pode ser uma réplica, pode ser uma apelação, pode ser um agravo de instrumento, pode ser uma petição inicial, pode ser uma contestação com reconvenção. O que não vai estar dentro dessas atividades? Por exemplo, o cumprimento de sentença, que eu mencionei hoje por alto, mas que não é o nosso foco de estudo ainda. Não vai ter, por exemplo, a ação rescisória. Então, tudo que pertencer às outras pastas, às outras gavetas, não vai estar presente dentro dessas atividades. Ao final dessa atividade, concluiu ela, vocês vão ter lá o gabarito. Esse gabarito vai ter lá a linha do tempo para vocês conferirem se, de acordo com aquela informação, vocês percorreram o caminho correto até chegar na peça, certo? Feito isso, pode seguir ali com as demais atividades, com as demais metas, certo? Deixa eu interromper a gravação. Tudo certinho, Isa?